Olá, eu sou a Joy e hoje eu quero convidar você a refletir sobre uma determinada questão. Autoestima. Você tem? E a autoestima do outro te incomoda? Te afeta? Vem falar comigo sobre isso hoje. Como foi que esse tema surgiu? Bom, eu já tenho ouvido alguns comentários sobre algumas postagens e vídeos que eu trago para vocês aqui, para vocês refletirem junto comigo. Então, algumas pessoas começaram a dizer assim: nossa, no outro dia enviei um vídeo teu para um amigo meu e ele disse que ficou assim, nossa, super vidrado em você e não conseguiu prestar muita atenção assim, porque ele estava mais parado na forma como você se expressa, como você é extremamente sensual, como você é bonita. Também já ouvi alguns questionamentos assim, como será que as pessoas estão vendo, né? Algumas postagens que você faz, será que alguns homens eles te seguem por causa do teu conteúdo ou por causa de alguns estilos de postagens, né, da beleza, da sensualidade, e como algumas mulheres reagem a isso? Será que elas ficam confortáveis ou será que elas vêm e olham para você e nutrem um ódio por você porque gostariam de ser assim e não são, ou até mesmo elas te veem como uma espécie de ameaça? E eu achei bem interessante e pertinente falar sobre esse assunto, né? E eu comecei a olhar e dizer assim, quando eu vejo uma pessoa bonita, quando eu vejo uma mulher ou um homem que eu considero bonito e atraente, ou até mesmo sensual, como eu reajo? Quais são os pensamentos e sentimentos que aquilo desperta em mim? Então, como eu sou uma pessoa muito autêntica e muito expressiva, normalmente quando eu vejo uma mulher bonita, eu falo. E eu digo, nossa, como você é bonita, ou como você está bonita, ou sei lá, eu vi algum apetrecho da pessoa que me chamou a atenção, normalmente eu falo também, cabelo, batom, seja lá o que for, eu trago isso. Mas por que eu trago isso? Porque a beleza do outro não me faz feia. A beleza do outro não me afeta negativamente. A beleza do outro não significa nada sobre mim, porque eu tenho a minha própria beleza. Mas isso foi um trabalho de autoestima construído por anos. E o que acontece? Por que algumas pessoas, algumas mulheres, por exemplo, elas podem olhar para uma outra mulher bonita, uma mulher sensual, e ver essa mulher como uma ameaça? O que pode estar por trás disso? Bom, nós sabemos que vivemos numa sociedade bastante machista, né? Então, a autoestima da mulher, ela é muitas vezes construída pelo que os homens acham dela. Então, observa aí na adolescência, que é um período bem crítico. Se a menina, os meninos querem ficar muito com ela, querem ficar perto dela, querem estar o tempo todo com essa menina, elogiam bastante ela, acham ela bonita. Nossa, normalmente, ela tem a tendência a se influenciar por isso que as pessoas trazem dela. Mas se os meninos acham ela feia e etc, às vezes o pai e a mãe traz, nossa, você é bonita, mas ela não tem aquele reforço positivo do sexo oposto que normalmente nós somos condicionadas a gostar, tá? Eu não tô falando necessariamente de uma mulher que seja homoafetiva, por exemplo. Eu tô falando de uma mulher heteroafetiva, que também é uma espécie de condicionamento social que sofremos. E aí, o que acontece? A nossa autoestima começa a ser construída de acordo com o que o outro pensa sobre nós. E não exatamente sobre o que nós pensamos sobre nós mesmos. Então, o olhar do outro começa a trazer se nós somos bonitas ou não. Gente, eu sofri por um bom tempo com essas coisas. Hoje, quem me vê assumindo os cachos, e pra mim, assim, nossa, posso dizer pra você, tô me achando linda, tô sim. E
isso faz parte de um processo de autoestima, de autoconhecimento muito profundo que eu tenho feito por anos, né? Porque eu sou uma mulher negra numa sociedade racista e meu cabelo não é liso, né? Eu não faço parte dos padrões de beleza que ainda operam na nossa sociedade, apesar de que existe muito movimento para se disseminar, se acabar com isso, mas esse padrão ainda é muito vigente, que é a mulher branca, a mulher de cabelo liso, a mulher que tem um determinado tipo de corpo, a mulher que tem um determinado tipo de padrão. E não, eu não atendo a esses padrões. Na verdade, eu nunca atendi. Mas em algum momento, por considerar que esse padrão era o padrão real de beleza, eu já me machuquei, já machuquei meus cabelos que não são lisos para que eles ficassem lisos, porque inconscientemente eu internalizava que o cabelo bonito era o cabelo liso e não conseguia me aceitar com os cachos, né? Então, nossa, como assim eu vou ser rejeitada, né? Então, eu mesma projetava a minha aceitação em outras pessoas e isso é um condicionamento que a gente sofre desde muito tempo. Também uma outra hipótese que pode acontecer é a pessoa começar a nutrir um certo ódio de você. E às vezes esse ódio vem misturado com uma certa inveja, um certo incômodo, né? Então, nossa, fulana de tal, ela não é às vezes tão bonita assim quanto ela é, não. Às vezes a gente fica até querendo olhar a pessoa de todas as formas possíveis e impossíveis para encontrar algum defeito nela, para que a gente se sinta bem, porque na verdade a gente está se sentindo mal com a gente mesmo, né? Então a gente acaba projetando isso nas outras pessoas. E aí eu comecei a pensar como isso de alguma forma era muito leve para mim, né? Mas isso foi construído ao longo dos anos. Eu já fiz comparações, especialmente quando eu era adolescente, eu sofri muito, né? Porque eu era fora do padrão. Então, apesar de ser considerada uma pessoa muito bonita, eu não estava dentro do padrão ideal de beleza, né? E muitas vezes, diversas vezes, eu me comparava com outras meninas. Poxa, e dizia assim, eu não tenho o cabelo dela, eu não tenho o olho, a boca, nossa, então ninguém nunca vai me querer. Então, esse é um processo de autoestima profundo que necessita de acompanhamento, né, de desconstrução. Algumas pessoas podem passar por isso de forma mais leve, outras não. E eu realmente recomendo o acompanhamento terapêutico para que você possa enfrentar isso, superar também isso e olhar para você mesma e se amar do jeito que você é. Você é linda justamente porque você é diferente, né? Então, padrão, nada na natureza tem padrão. Se você pegar uma árvore e olhar para as folhas dela, nenhuma folha da mesma árvore é igual. E é exatamente por isso que elas são tão lindas, porque elas são diferentes. Mas é claro que eu não estou aqui querendo fazer uma desconstrução de um padrão que as pessoas carregam durante anos como uma frase apenas, né? Como já falei, é importante o acompanhamento terapêutico. Uma outra questão que pode trazer esse sentimento de competição entre as mulheres é que nós mulheres também somos muito condicionadas a competir mesmo uma com a outra. Então, eu tenho que ser mais bonita do que ela. Eu tenho que chamar mais atenção do que ela. E mais uma vez a gente começa a entrar nessa questão de dar o nosso poder pessoal para outras pessoas. Então eu me condiciono e o meu valor ele é entregue pelo outro, ele é dado pelo outro e não por mim mesma, né? E isso é altamente desafiador também, pode trazer muito sofrimento. Por outro lado, existem os homens que olham para uma mulher que é bonita e sensual e podem se sentir numa posição de querer cantar essa mulher o tempo inteiro, né? De querer fazer certos tipos de comentários e etc. Porque os homens eles também são condicionados a agirem dessa forma. Então, existem diversos condicionamentos por trás disso. Mas, para além de tudo isso, eu pergunto para você, por que às vezes a autoestima do outro te afeta? Já parou para pensar sobre isso? Quer dizer, uma mulher que ela posta uma foto sensual, uma mulher que ela posta uma determinada forma de comportamento,
né? E muitas mulheres costumam criticar e etc e tal. Bom, existem aí, gente, um padrão que, nossa, é altamente desafiador. A gente começa a dividir as pessoas, às vezes, em pessoas, mulheres para casar, mulheres para noite, né? De acordo com o padrão de comportamento delas. Então, se ela é uma mulher muito sensual, ela pode ser considerada uma puta, né? E se ela é uma mulher recatada, nossa, aquele é o padrão de mulher, o padrão de mulher santa. E eu falo isso pra vocês porque durante muitos anos eu me incomodei com a minha própria sensualidade e eu neguei diversos aspectos que são mais voltados para o feminino socialmente em mim, que faziam parte de mim, como a doçura, por exemplo, porque eu não queria me sentir nesse local de ser uma pessoa desejada ou de ser uma pessoa considerada feminina. O feminino, para mim, ele era muito desafiador, né? E eu venho curando essa relação com esse feminino dentro de mim, me permitindo expressar todas as partes de mim, todas as características de mim mesma, independente da sociedade, né? E a gente vive numa sociedade que diz qual é o padrão de mulher, qual é o padrão de homem, enfim, quantos padrões existem por aí. E para a mulher são guardados padrões como ser doce, ser bonita o tempo todo, ser sensual, diversos outros padrões. E aí o que acontece é que essa mulher fica condicionada muitas vezes a isso, internaliza isso dentro dela e acaba vivendo, né, em relação a isso. E muitas vezes o que acontece, no meu caso, era como a ser feminina estava muito atrelada a ser abusada, eu negava esse próprio padrão em mim. E hoje eu me permito ser o que eu sou. Me permito integrar essas partes de mim. Né? E ser e me amar em completude. Eu coloquei um post essa semana aqui no Instagram falando exatamente isso para vocês. Você se ama em completude? Eu não me amava em completude, os aspectos femininos de mim eu negava. E para me fazer respeitar, eu sempre me colocava num local de masculinidade. Hoje, para mim, me permitir ser, ter as características femininas, consideradas femininas que eu tenho, também é poder, também é cura. E me sentir segura sendo assim, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, coloca aqui como esse vídeo toca você. Se você já passou por situações semelhantes, eu gostaria muito de saber. E se você quiser explanar mais sobre isso, entre em contato comigo. A minha agenda e o meu coração estão abertos para poder atender aí você. Acompanha também o meu trabalho, que é voltado especialmente para terapeutas e profissionais de psicologia, demonstrando para essa galera aí por que você muitas vezes não consegue ter resultados na sua agenda, ok? Então, gratidão profunda. Namastê.